Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, o Senhor é aquele que nos concede a perseverança, segundo somos renovados, segundo a sua força e a sua verdade, que é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança, e ele nos renova dia após dia, nos capacita a perseverar, semelhante ao homem prudente que está segundo o alicerce seguro. Ele é o nosso alicerce seguro, do qual em vão vigia o sentinela, se não for o Senhor, aquele que não tosqueneja, assim como em vão se edifica, se ele não for o alicerce seguro, do qual o construtor tem mais honra do que a própria casa, porque através do temor, que é o princípio da sabedoria, se edifica a casa através das obras do Espírito, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Dom gratuito, do qual de graça recebemos, de graça ofertamos, e se consolida a casa através do saindo de um leite puro espiritual, alcançando um alimento sólido, da onde se, através do exercício constante da fé, se discerne os espíritos. A maturidade se alcança um alimento sólido, aonde se examina os espíritos. Examina a si mesmo, assim como aqueles que têm o discernimento sondam o intento da mente e do coração, aonde tudo segundo o Espírito que sonda é o mesmo Espírito que nos ensina a respeito da palavra, é o mesmo que sonda a intenção da mente e do coração, e sabemos entre aqueles que perseveram como aqueles também que estão com entendimento mergulhados nas trevas, entendimento de próprios olhos, do qual a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Jesus nos ensina a ser sempre motivo de louvor e não de tropeço, porque naquele grande dia ali vai ter aqueles que são motivo de louvor, aonde não são somente mover de lábios, mas um culto de ação de graças através das boas atitudes. Se aquilo que a boca louva e o adora condiz com as atitudes, o ouvinte e praticante, porque tanto aquele que é motivo de louvor como aquele que é meramente ouvinte, ilude-se a si mesmo por não perseverar nas atitudes segundo o Espírito, a única forma de produzir as boas obras, será motivo de tropeço, aonde para alguns já dizia ali que ele seria para contradição, e para outros da qual ele é salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, da qual a fé tem que ser participante do início ao fim, e sempre operar os dons irrevogáveis segundo o amor, porque aqueles que já não se opera segundo o amor, acaba tendo a morte espiritual. Lembrai-vos de Saul, do qual a palavra diz que foi-lhe retirado o Espírito de Deus e concedido outro Espírito da parte de Deus que o atormentava. Porque ele é o Pai dos Espíritos, ele forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo. Mas estamos segundo Cristo, do qual ele nos atraiu até ele, que é a luz do alto, do qual não há oscilação.
da onde se persevera dia após dia. Aonde aqueles que o negam e perseveram com entendimento próprio, os olhos são como nuvens sem água. A palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, porque se segue entendimento de próprios olhos e acaba não se desviando do mal. A palavra diz: não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer, do qual nós compartilhamos o maná do alto, o pão da vida todos os dias. Se tiver sede, dê-lhe água para beber, do qual ele é a fonte de água viva, transformada no vinho novo. Como ali em Bodas de Caná já dizia do que havia de acontecer, assim como sucedeu, aonde era a água e o Espírito, e agora proclamam três: a água, o Espírito e o sangue carmesim do qual ele esvaziou. O sangue não herda o reino dos céus. A alma haverá de herdar aqueles que perseverarem até o fim, do qual um corpo ele preparou, um corpo aonde adentraremos as regiões celestiais com um corpo ressurreto. Seremos ali como que anjos, aqueles que perseverarem até o fim. Já não se dá de casamento, aonde ali só haverá júbilo, aqueles que semearam com lágrimas, da qual assim aqueles que perseveram em louvor e adoração, os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, do qual o Filho amado é o único elo da perfeição. Mas se seu Espírito está em nós e nós nele, já não somos nós que vivemos, e ele vive em nós, e somos como que verdadeiros adoradores, embora não nos justificamos. Ele nos justifica, nos capacita. Se tiver de gloriar em algo, antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. A sua graça nos basta. E assim como aqueles que é motivo de tropeço, onde a palavra diz que ali se prestará conta de toda palavra fútil que foi dita se prestará conta. Já aqueles que perseveram segundo o seu Espírito não têm que se envergonhar das obras, expõem para que sejam vistas, da qual se ele é luz, nós também somos luz, porque aquele que diz que é luz, mas está em trevas, é mentiroso, da qual perseveramos na sinceridade segundo a luz, aonde falamos francamente, porque o Espírito que nos concede poder e autoridade para falar palavras, não segundo vontade humana, mas segundo o próprio Espírito anuncia. Por isso, falamos abertamente segundo o Espírito que está pronto e preparado e experimentado. Já aqueles que perseveram com palavras destituídas de sabedoria, palavras meramente humanas, não tem valor real algum se colocada na balança. Por isso, em mais um dia, perseverai buscando aquele que é do alto, aquele que está sempre nos capacitando, que nos ensina a analisar naquilo que falar sempre, estando falando em espírito e em verdade, assim como em palavras como em ação, demonstrando pelo bom proceder do qual ele nos ensina, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Segundo o Espírito pronto e experimentado, seja em palavras e em ações, perseveramos, e ele sonda o intento da mente e do coração, e sabem
daqueles que estão segundo a paz que excede todo o entendimento, guardando mente e coração em Cristo, do qual a palavra diz que os limpos de coração verão a Deus, através do único mediador entre Deus e homens, que é Cristo ungido, a unção que despedaça todo o jugo, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina. Sim, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas. Ele mesmo disse, nascido do ventre de mulher. João Batista foi o último dos profetas, foi grande, da qual ele foi gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, da qual a natureza divina. E assim nós perseveramos segundo aquele que é onisciente, onipotente, aquele que é onipresente, aonde ele nos ensina que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas a um coração contrito e arrependido, o espírito inabalável, ele não despreza e faz morada em nós, e perseveramos tanto em palavras como em ações, segundo a verdade, segundo nada nos separa da verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Nem mesmo a morte, nem mesmo os principados, as potestades, porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Somos abençoados constantemente nas regiões celestiais, em Cristo, com Cristo, e assim perseveramos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, e Ele tudo opera e executa, da qual não há dos mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro. E assim perseverai em vigilância na oração, meditando na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, de dia e de noite, da qual ele nos ensina que aquele que for menor e estiver servindo, ele é grande no reino dos céus. Mas aquele que se fizer por si grande aqui, ele é pequeno no reino dos céus. E ele nos ensina mais ainda: não desprezais um destes pequeninos, porque os seus anjos atualmente estavam diante da face do Pai, anteriormente, perdão. Atualmente estão diante da sua face, da qual ele está no centro do trono, do qual o Pai é a sua cabeça, e da qual ele é a cabeça da noiva, que se apresenta diante dele submissa, aonde então, quando ele estiver com tudo segundo a sua justiça, na equidade, e exercer o direito, ele entregará tudo ao Pai, e o Pai é que sabe daquele grande dia, e então virá o fim, quando o Pai o enviar no poder dos anjos. Um é o que planta, o outro é que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Para isso, ninguém sabe do que há de suceder no amanhã, a não ser aquele que é conhecedor de todas as coisas. Mas como a palavra diz, vigiai. Cabe a nós estar vigilante, como a cada dia. Somos como que ovelhas levadas ao matadouro. Por isso estais em dias, tanto em ação e palavras, segundo aquele que nos justifica, e a sua graça nos basta. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.